Esta semana a gente vai falar sobre potenciais desperdiçados. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Pois bem, pessoal, antes de entrar na mensagem desse vídeo, ainda estou de óculos, meu olho tá quase bom, como vocês podem ver aí, só que como ainda não tá 100%, ainda vai de óculos escuro. Óculos novo, né, porque tinha gente que o outro óculos lá era polêmico, gostava, não gostava. O Avatar também, alguns gostaram muito, outros não gostaram muito, então voltamos aí ao óculos escuro e agora então o vídeo vai desse modo. Bom, esta semana a gente começa a ler uma porção que se chama Vayehi, né, a porção de E viveu. Mas eu quero abordar com vocês um assunto, como eu falei antes da vinheta, que é sobre potenciais desperdiçados, e é uma historinha que aparece no Midrash, não exatamente na Torá. Na verdade, antes também de falar, é curioso dizer que a gente está começando o ano, né, laico, mas a gente está terminando a leitura do primeiro livro da Torá, o Gênesis, com essa porção que eu falei de Vayehi. E uma das coisas que está sendo descrita aqui é a morte de Jacó, e como ele foi enterrado num lugar chamado Me'arat Marpelá, a caverna de Marpelá, que fica em Israel, e lá, claro, ele foi enterrado junto com os outros patriarcas, né, e as suas respectivas esposas, as matriarcas. Bom, e a Me'arat Marpelá ainda dá para visitar, tá? Só por curiosidade até hoje. E aí a história conta para nós que o enterro dele não se deu da forma mais pacífica possível. Tem um interessante Midrash, como eu falei para vocês, que são lendas e fábulas da tradição, que conta que quando Jacó morreu, ele estava no Egito, José e os seus irmãos tinham feito uma promessa para ele, que eles iam viajar do Egito para Israel levando o caixão do pai, né? O Jacó não queria ser por nada enterrado no Egito. Então, os irmãos realmente cumpriram a promessa. Só que quando esse cortejo fúnebre fez toda a viagem, saiu do Egito, chegou até Israel e chegou na caverna de Marpelá, o Esaú, né, que era o outro filho, o irmão, desculpe, de Jacó, estava na entrada da caverna querendo impedir que o seu irmão fosse enterrado ali, argumentando o quê? Que era o direito dele ser enterrado lá, já que ele era o filho primogênito. A velha questão da primogenitura entre Esaú e Jacó, que sempre pega na tradição. E aí os filhos de Jacó, né, as tribos de Israel, vão argumentar o quê? A velha história. Esaú, o que você está falando não procede, você vendeu a sua primogenitura. Tá? Então, o direito de ser enterrado você também vendeu. Quando você vendeu a sua primogenitura, você perdeu o direito de ser enterrado aqui na caverna. E Esaú, sabiamente, falou assim, tá, onde que está um documento que comprove essa venda? Eu quero um documento que mostre que eu vendi a primogenitura. Segundo a lenda, esse documento existia e estava no Egito. Mas na época, voltar para o Egito, né, fazer essa viagem, era alguns dias de viagem. Então Naftali, que é um dos filhos de Jacó, partiu para o Egito em busca do documento. Tá? Só que enquanto isso, o corpo de Jacó ia ficar exposto, sem poder ser sepultado. E isso é uma vergonha, uma profanação do corpo. Né? E ia ficar ali diante da multidão que estava aguardando o seu enterro. Aliás, só por curiosidade, o Naftali foi porque, segundo a tradição também, ele era muito rápido, ele tinha asas nos pés. Tá? Bom, e aí o Midrash continua contando que o Dan, que era outro dos filhos de Jacó, tinha um filho surdo, chamado Hushim. E que justamente por ser surdo, esse filho de Dan não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não estava escutando toda essa discussão, ele não estava entendendo por que o enterro não estava sendo feito. Ele não compreendia por que estava toda aquela enrolação, né? Demorando mais do que necessário. E aí ele tentou perguntar ali para alguém o que estava se passando e disseram, né, por gestos, por sinais, que o Esaú estava impedindo o enterro do Jacó. E num ato ali repentino, sem pensar duas vezes, o Hushim teria pego um pedaço de madeira e batido no Esaú, golpeado o Esaú na cabeça e matando o Esaú ali imediatamente no local. E aí, finalmente, o problema foi resolvido e o Jacó pôde ter um enterro digno. Né? Com Esaú morto, conseguiram enterrar o Jacó. Nesse meio tempo também, depois o Naftali chega com o documento e tudo mais, mas aí já não era mais necessário. E no meio dessa história toda, o Midrash acrescenta um detalhe muito intrigante sobre a morte de Esaú. Com o golpe que o Hushim deu, né, na cabeça dele,
a cabeça do Esaú rolou até dentro da caverna de Macpelá, lembra que ele estava na entrada, e realmente foi enterrado ali. Mas o corpo dele, o corpo do Esaú, ficou do lado de fora e foi enterrado do lado de fora da caverna. A pergunta que fica aqui é, o que essa informação adicional quer dizer? Por que o Midrash, além de toda essa história, precisava trazer essa informação adicional para nós? Bom, se a gente parar para pensar, o Midrash está passando uma lição muito profunda com respeito à morte de Esaú. Nenhum detalhe é passado por nada, né, despercebido. Para Kabbalah, pessoal, a cabeça representa, o que é, acho que bastante óbvio, as nossas decisões mais elevadas, as nossas decisões mais conscientes, né? E é por isso mesmo, aliás, que a cabeça fica, anatomicamente falando, sobre o corpo, coordenando tudo, coordenando o nosso corpo. Já o nosso corpo, por outro lado, representa os nossos instintos, o nosso lado que a gente chama mais animalesco, né? As nossas vontades, os nossos desejos pouco racionais, os nossos desejos mais primitivos, mais instintivos e mais básicos. Esaú, ele tinha a cabeça de um patriarca, e por isso ela realmente foi enterrada na caverna de Macpelá. Quando ele morre, há uma cisão de cabeça e corpo. A cabeça dele era, digamos, digna de ser enterrada junto com os outros patriarcas. No entanto, o seu corpo levou ele, ao longo da vida dele, em outra direção, né? Ao longo da sua vida, Esaú fez com que o corpo dominasse sobre a cabeça, e não a cabeça sobre o corpo. Então é por isso que na Torá ele é apresentado como um homem intempestivo, da caça, né? Com esse instinto animalesco. Esaú é, portanto, para nós, o símbolo de uma pessoa que tem um tremendo potencial espiritual, né? Representado aí por essa cabeça de patriarca, mas que por algum motivo não consegue fazer com que esse potencial se torne algo prático e tangível, né? Ele não consegue despertar esse potencial que tem dentro dele. Esaú é aquele símbolo, muito triste na verdade, da pessoa que desperdiça a sua chance de cumprir a sua missão no mundo, né? E que ao cumprir essa missão na Kabbalah, também elevaria a humanidade inteira junto com ela. Porque a gente nunca está fazendo algo só para nós, né, na Kabbalah. Quando eu estou cumprindo a minha missão, eu estou fazendo um benefício para o mundo todo, para a humanidade toda. Então Esaú, ele entra como um alerta nesse sentido para nós, né? O que a gente tem que pensar para a nossa vida? Que muitas vezes, e geralmente sempre é esse o caso, nós temos um alto potencial espiritual. E a gente tem que tomar o cuidado para não deixar a oportunidade passar. A gente tem que tentar fazer com que esse potencial não fique só no potencial, mas venha para o efetivo. Todos os dias a gente deve nos questionar, ou se questionar, se nós estamos cumprindo o nosso potencial, seja ele em qual área for, ou se, através de atos equivocados, de escolhas erradas, a gente está deixando passar grandes possibilidades de crescimento na vida. Se a gente não está deixando de lado a chance de ser enterrado na caverna de Macpelá, né? Se quando chegar o nosso momento final, a gente não está deixando de lado a chance de receber um lugar digno de repouso, um lugar digno de enterro. Então essa é uma mensagem particularmente propícia, eu acho, para encerrar o livro de Gênesis, como eu falei, e para um início de ano, né? Tá coordenando aí as datas. Acho que é muito importante a gente pensar nisso, e se for aí uma lição que talvez valha não só para essa semana, mas para o ano, seria bastante interessante. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.